Serei contigo ao passares pelas águas. Serei contigo. Amém. Santo, santo, santo. 18 aí. Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Amém. Boa noite, que alegria revê-los, que bom estarmos aqui na casa de Deus, né? Eu sempre falo que aqui é o melhor lugar do mundo, não é? E vocês concordam comigo, né? Não é gostoso vir à casa do Senhor? Parece que a gente sente uma paz maravilhosa, né? De estar nos átrios do Senhor. O salmista já dizia isso, né? Como é bom, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha, que bom que vocês vieram, uma alegria estarmos aqui, que Deus proteja aqueles que estão vindo, estão a caminho, não é? E você também que está em casa, seja muito bem-vindo, que bom que você ligou o seu aparelho, né? Para estar conosco aqui, adorando o nosso Deus, ouvindo a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Também faça planos de estar aqui conosco, pessoalmente é bem melhor, ver o rosto dos irmãos, receber um abraço, um aperto de mão, né? Bem mais gostoso. Queridos, nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Sabemos que Jesus muito em breve vai voltar, muito em breve. Sabemos pelos sinais, não é, que estão acontecendo, percebemos que não vai muito longe. O importante é saber se eu e você vamos ser fiéis até o fim. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com esse hino tão bonito, fiel a toda prova.
pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Amém. Convido aqueles que podem que nos ajoelhemos perante o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus de amor. O Senhor é o amor. Portanto, Senhor, nós podemos sentir esse amor tão grande do Senhor por nós, pois nós, sendo ainda falhos e pecadores, o Senhor tocou nosso coração nessa noite, para estarmos na Tua casa, para virmos adorá-lo, ouvir a Tua palavra. Obrigado por ser o nosso bom pastor, por esse amor tão grande do pastor para com suas ovelhas. Pai querido, muitos de nossos irmãos não vieram, não estão aqui. O Senhor sabe o motivo de cada um deles, as suas lutas, dificuldades. Alguns enfermos, Pai. Em especial pedimos que o Senhor esteja com os enfermos. A irmã Maria, a irmã do irmão Jair, que está internada, que o Senhor possa estar com ela, Senhor Deus, dando-lhe forças nesse momento difícil, acima de tudo que ela possa sentir a presença do Senhor ao lado dela. E também, Senhor, com todos aqueles que estão enfermos, também pedimos que o Senhor esteja com os enlutados. Pai, como é difícil perdermos os nossos queridos. O Senhor sabe, afinal de contas, seu filho morreu na cruz do Calvário. Pai querido, conforta os seus corações, que eles possam sentir o teu amor também. Pai querido, abençoa-nos, abençoa este culto e aceita a nossa humilde adoração ao Senhor, através dos hinos, através da nossa presença, do nosso coração e também através dos dízimos e ofertas que irão ser alçadas ao Senhor.
Pedimos também uma bênção especial do Teu Santo Espírito para o nosso querido pregador, irmão Nelson, que ele possa ser ungido por Ti mais uma vez, usado pelo Senhor, e que as palavras que saiam da boca dele venham direto do Teu trono de graça para cada um de nós. Tudo isso, Pai, Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O Ayrton está indo ali dar a volta, né, Ayrton? Mas hoje é dia de saúde, né, Ayrton? Eu brinco aqui com o Ayrton, queridos, porque eu e o Ayrton somos os mais cheinhos aqui, né? Quando o Valdir está aí, ele também, né? Eu pego no pé dele. Mas a gente que precisa mais desse negócio aí, hein, Ayrton? Precisamos se cuidar. Então vamos assistir mais um vídeo da saúde, né? Para que a gente possa aprender mais um pouquinho e colocar em prática em nossa vida. Vamos prestar atenção nesse vídeo. Absorvidos pelas responsabilidades do dia a dia, muitas pessoas nem se dão conta que precisam estar bem para que possam cumprir seus compromissos. Assim vão levando a vida sem se preocupar com as necessidades básicas do próprio corpo. Mas todo esse descuido com a saúde acaba em cuidados ainda maiores quando a doença chega. Se você não tem tempo hoje para a sua saúde, estará semeando doenças. Não tem escapatória. Não cuidar da saúde é um convite à doença. E ela virá mais cedo ou mais tarde, de acordo com o grau maior ou menor de descuido com a saúde. São tantos compromissos na agenda que não dá tempo mesmo para cuidar da saúde, né? E se não há nenhuma doença manifestada, para que se preocupar com isso agora? Agora, uma vez que a doença bateu, daí o que você vai fazer? As pessoas chegam aqui, elas tiveram que parar, de trabalhar, né? Ou pelo menos tem que abrir mão de suas férias, disso e daquilo, para começar a se cuidar, né? E sem falar em doenças mais complicadas, graves, e às vezes a própria vida é interrompida e vai cuidar da saúde aonde? No caixão? Não tem mais onde cuidar, né? Diante da doença, é comum procurarem remédios e mais remédios, o conforto imediato e uma cura. Um remédio pode ser de grande ajuda num momento crítico, mas o tratamento medicamentoso é, na maioria das vezes, somente uma medida paliativa. Resultados mais significativos vêm na prevenção. Afinal, prevenir sempre será o melhor remédio. Não pense quando as pessoas estão doentes, elas pensam, bom, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso fazer um exercício. Não é isso que eles pensam. A única coisa que eles pensam é ir rapidamente para o médico, fazer seus exames e ver qual é o remédio que eles podem usar. Essa é a norma, tá entendendo? Agora, essa não é a norma que eu entendo que Deus deixou para nós. Claro, se é uma doença grave, não temos muito o que fazer, mas eu estou falando de pequenas doenças que vão começando aos poucos. A pessoa precisa não querer logo saber que remédio tomar. Ele deveria pensar, o que será que eu não estou fazendo corretamente e passar a corrigir? É a única coisa que realmente vai trazer, digamos, benefícios reais e a longo prazo. Dedicar tempo para a saúde ou se sacrificar pela doença? Essa é uma decisão que temos que tomar diariamente. Ou você cuida da saúde ou então vai cuidar das suas doenças. Agora, veja bem, cuidar das doenças, né, não é muito melhor cuidar da saúde do que depois ficar cuidando de doenças, né? Não posso mais isso, não posso mais fazer aquilo. A vida se torna completamente diferente, né? Então, o aconselho que a gente dá é esse, né? Cuide da saúde enquanto você a tem, né? Para que você não a perca. Muito bem, muito sábio, né? Palavras sábias do doutor aí. É meio ruim o áudio, né? Pra gente ouvir, entender o que ele fala. Mas a frase que ele falou ali, ou você cuida da saúde, ou você vai cuidar da doença.
É bem isso, né? É bem isso. E a gente é teimoso, né? A gente vai cometendo os excessos, vai fazendo pouco caso mesmo desse cuidado com a saúde, e a gente acaba colhendo, né? Hoje eu estava com a minha esposa falando lá na loja sobre isso. Que a gente tem que cuidar da saúde mesmo. Nós temos nos esforçado bastante com os apelos aí, eles ajudam, vão puxando a orelha da gente, né? E a gente tem se esforçado bastante para poder retomar a saúde, fazendo exercício físico, caminhada todos os dias, para que a gente possa realmente cuidar. Essa semana eu fui no médico, um testemunho para vocês. Eu fui no médico e eu tomo 8 remédios por dia. Você já pensou? 8 remédios por dia, 8 comprimidos por dia, para tratar diversas coisas. E eu fui na médica e falei para ela: doutora, eu vim na esperança de você tirar um remédio, né? Ela falou assim para mim: viu, você só vai tirar os remédios quando você emagrecer, quando você perder peso. Tá vendo? Então, é bem o que ele falou. Ou você cuida da saúde, ou você vai cuidar da doença. Você vai tratar a doença, não tem jeito, né? Então, que a gente possa realmente ter consciência disso, correr atrás, tomar decisões sábias em nossa vida nessa questão da saúde, né? Afinal de contas, quanto mais saúde tivermos, melhor vamos adorar o nosso Deus, não é? Muito bem, nós vamos ter agora a oportunidade de adorar a Deus através dos dízimos e ofertas alçados ao Senhor, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Enquanto toca a música, você pode trazer a sua oferta. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos a igrejinha, que é a parte da reforma, né? E a salva para as ofertas gerais. Assim como estamos sentados, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, grandioso Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós somos criaturas, Senhor. Somos falhos, pecadores, mas estamos aqui nessa noite, trazendo ao Senhor, em primeiro lugar, o nosso coração. Trouxemos também aqui ofertas tão pequenas. O Senhor não precisa de nada, o Senhor é dono de todas as coisas. Mas, por favor, Pai, receba essas pequenas ofertas como adoração ao Senhor, para que o Senhor possa usá-las em sua obra de salvar pessoas, de levar pessoas para o Teu reino. Afinal de contas, sabemos que o Senhor está voltando muito em breve. E o Senhor ama a todos, Pai, quer salvar a todos. Portanto, o Senhor aceita e abençoa essas ofertas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, continuando o louvor e adoração a Deus, o Ayrton trará uma mensagem musical. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão.
Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. Amém. Lindo hino, viu? Uma oração parece, né? Muito lindo. Obrigado, viu, Ayrton? Deus abençoe você muito. Hoje temos conosco aqui, trazendo a palavra de Deus, nosso querido irmão Nelson, né? Para quem não conhece, as nossas visitas que estão vindo hoje, o Nelson é o outro ancião aqui da igreja da Árvore Grande, né? E sempre disposto a trazer a palavra de Deus. Nós tínhamos convidado a irmã Cida, uma outra pessoa, para vir pregar, e ela não pôde vir. E essa bênção desse moço aqui, né? A gente fala com ele, não, eu estou pronto, pode ficar tranquilo que eu vou pregar. Como é bom termos pessoas assim dispostas, como a Ayrton, como o Nelson, né? Sempre prontas a adorar a Deus, a trazer a palavra de Deus, a cantar hinos de louvor. Louvado seja o Senhor por isso. Deus te abençoe, Nelson. E como é bom termos um irmão como José Eduardo, né? Sempre cuidando de tudo e de todos nós. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu estou com saudades da igreja. Saudades da igreja. Ontem eu estava pregando fora. Assim nós dizemos, né? Pregando fora. Estamos sempre anunciando a volta do Senhor Jesus. Quer seja aqui, quer seja em outra igreja. Brigadeiro Tobias. E tivemos a grande alegria de rever ali alguns queridos irmãos nossos. Na saída, de repente, todos nós nos encontramos e eu disse, que legal, a Árvore Grande está aqui. Ana Lúcia, Wagner, a Marli, e mandaram um grande abraço para todos aqui. E ficamos muito felizes de revê-los. Nós vemos os nossos amados, em qualquer lugar ficamos felizes, não é verdade? E sabemos que apesar de não estarmos vendo, aqui temos algumas pessoas queridas nos acompanhando também pela internet. Muitas pessoas nos acompanhando, pessoas queridas, familiares e amigos estão nos acompanhando nesta noite. E que as bênçãos do Senhor possam recair sobre cada um de vocês também. Nós estamos muito felizes de rever os irmãos queridos aqui também nesta noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Assim como estamos, mais uma vez, vamos falar com Deus. Santo e maravilhoso Deus, estamos felizes. Apesar das dificuldades desta vida, nós estamos sempre felizes. Porque nós confiamos em Ti. Porque o Senhor nos permite que tenhamos fé. E quando nós temos fé, nós não temos medo. E mesmo tendo os problemas para resolver, nós estamos em paz. Porque nós temos fé. Graças te damos por isto, por esta grande dádiva que nos permite ter paz de espírito. Te agradecemos por ter nos trazido o conhecimento de Ti, através das revelações da natureza e através da Tua santa palavra. Te agradecemos por este dia que passamos em Tua presença. Te agradecemos desde já por esta noite e por esta semana que o Senhor nos oferece mais uma vez. Que o Senhor possa nos abençoar em cada uma das nossas dificuldades. O Senhor conhece as lutas que cada um de nós está enfrentando nesta noite e nesta vida. E pedimos que o Senhor Jesus possa a todos dar cura, salvação e paz. De modo especial, nós te pedimos nesta noite, pela Andressa e pela Marlene. Te pedimos duas coisas, querido Senhor Jesus Cristo. De início, pedimos que o Senhor traga paz para cada uma delas. Conforto.
sensação de que o Senhor está por perto e que está cuidando e que ama muito estas duas queridas. E também te pedimos que o Senhor Jesus, médico dos médicos, neste exato momento, pela tua maravilhosa graça e com tua mão curadora, possa extirpar qualquer mal da vida delas, possa curá-las por amor no sagrado nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Que possamos continuar orando sempre uns pelos outros até que o Senhor venha, e que o Senhor continue nos ensinando o caminho para que possamos andar por Ele, andar após as suas pegadas, até chegarmos na eternidade, para nunca mais nos lamentarmos por nada nesta vida, e para que possamos, enfim, viver em completa paz e felicidade. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Não era fácil ser um jovem nos dias de Daniel. A sua nação inteira estava vivendo em desobediência a Deus. A nação inteira. O rei Josias havia feito uma reforma religiosa e espiritual naquela época, mas esse tempo já havia acabado. Deus suscita então Jeremias e Abacuque para trazer ao povo o conhecimento de que traria juízos para a terra, para alertar o povo, para que voltasse a Deus. Eles alertaram sobre um tempo de calamidade que estava chegando, caso não se reconduzissem ao Senhor. Babilônia invadiu por fim Jerusalém e tomou por cerco toda Jerusalém e levou o povo em cativeiro. 600 anos antes de Jesus vir à terra, Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou todos os tesouros para a Babilônia. Para lá, levou somente as pessoas ricas, os mais jovens e os mais influentes, deixando os outros para trás. Babilônia era o maior império do mundo. As suas muralhas tinham 30 metros de altura e a cidade tinha mais de 1000 torres. Havia ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade a Deus, desobediência, guerra e ameaça à paz e de uma invasão internacional, coisas que estão acontecendo também neste nosso mundo, é que Daniel cresce e se desenvolve. É nesse tempo dramático que Daniel vive a sua adolescência. Como ser um jovem fiel em tempos tão difíceis? Como perseverar fiel a Deus, mesmo longe da família, mesmo longe da igreja, frente a frente com as coisas mais desejáveis que esse mundo poderia oferecer? É que no meio de uma geração corrompida, Daniel possuía valores absolutos. Apesar de ser jovem, ele sabia exatamente o que era certo e o que era errado. Ele estava no alvorecer da vida, mas não se misturou com as contaminações do mundo. Ele não se preocupa com o que as pessoas pensam. Daniel é um jovem que tem coragem de ser diferente. Para ele o que importa é o que Deus pensa dele, não o que as pessoas pensam dele. E o que ele pensa sobre Deus e como ele pode cooperar com Deus. Daniel estava vendo uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Mas ainda assim, ele luta por eles, ele ora por eles, ele passa a vida se preocupando com eles, preocupando-se com a restauração do templo e da sua nação. Ele ama os seus. Mas por outro lado, por muito tempo, os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Achavam que enquanto tivessem o templo, estariam seguros. Quantos não confiam de repente, ainda hoje, a sua salvação apenas em templos e não no próprio Deus? Hoje o templo continua sendo importante, mas sozinho ele não salva. Deus reina, quer o seu templo exista, quer não. Como Daniel, precisamos prevalecer na fé, ainda que não houvesse o templo. Como Noé e Enoque, ainda que estivéssemos sozinhos num local e num mundo que se esqueça de Deus e que faça somente o errado,
nós precisamos nos manter fiéis. Daniel perdeu a sua nacionalidade, foi arrancado da sua pátria, mas não perdeu a sua fé e nunca abandonou o seu Deus. Em qualquer situação ou situação e condições, Daniel perseverava. Daniel perdeu a sua família, foi arrancado dos braços dos seus pais, foi agredido, foi violentado em seus direitos, foi isolado dos seus amigos. Daniel perdeu a sua liberdade, sai da casa como escravo, ele não é dono da sua própria vida, mandam nele o tempo todo. A sua cidade foi cercada, a fome tomou conta do seu povo, as mães comiam seus próprios filhos. As jovens foram abusadas, forçadas contra a sua vontade. Os jovens pobres e muitos homens foram passados a fio da espada. Daniel perdeu a sua religião no aspecto físico, mas nunca perdeu a sua fé. A sua cidade, no entanto, foi arrasada, o seu templo foi derrubado, o seu povo foi envergonhado. Ele estava longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, como nós temos hoje, sem o templo, sem sacerdotes, sem culto. Mas a despeito de todas as suas perdas, Daniel não é um jovem influenciado, nem um jovem influenciável. Ele é um influenciador, apesar das perdas. Os demais que foram levados cativos entregaram-se à depressão, à nostalgia, ao choro, ao desânimo, à amargura e ao ódio. Mas Daniel escolheu ser uma luz em meio às trevas, uma testemunha, um jovem fiel a Deus em qualquer lugar. Mesmo em meio a um panteão de divindades pagãs, mesmo vivendo na capital mundial da astrologia e da feitiçaria, mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras e sem limitações, do pecado atraente e fácil, Daniel mantém-se íntegro, fiel e puro diante de Deus e dos homens. Cuidado, queridos irmãos, e jamais se esqueçam, muitas vezes a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus. Abram suas Bíblias em Tiago 4, de 1 a 4. Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versos 1 a 4. Vamos ler. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vós? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com os vossos próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Portanto, nós também devemos tomar muito cuidado com as coisas que este mundo nos quer oferecer. Muito cuidado. Cuidado também com as mudanças dos valores. Nunca perca os seus valores. Nos tempos de Daniel, assim como hoje, os seus nomes foram trocados. Queriam extinguir a sua cultura, a sua religião, as suas crenças, os seus princípios. Os nomes de Daniel e dos seus amigos foram trocados e vinculados às divindades pagãs. Os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel e seus amigos. Queriam extirpar a memória de Deus diante da sociedade. A universidade da época queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel. Assim como hoje, queriam plantar nela novas convicções, novas crenças e novos valores. O mundo de hoje também nos fala:
é melhor esquecer Sião. É melhor esquecer a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver, eles dizem. A Bíblia já não serve mais para nós. A verdade é relativa, muitos deles dizem. Agora estamos no estágio mais avançado. O que importa é a ciência, muitos dizem. Quando pior, cada um faz a sua própria verdade, eles querem nos dizer. Além do mais, enquanto em Jerusalém haviam regras, haviam mandamentos e havia uma certa repressão moral que é necessária para a própria vida, a Babilônia oferecia libertinagem, riquezas, prazeres e liberdade, uma falsa liberdade. A maioria pensou e ainda pensa: a lei de Deus é muito rígida. Ninguém lê mais a Bíblia. Igreja, para quê? E continuam dizendo: a verdade hoje é relativa. O que importa é ser feliz. Acredito que todos nós já ouvimos isso. O que importa é ser feliz. Cada um faz a sua própria verdade. O mundo está mudando e precisamos nos adaptar às mudanças. Muitos estão dizendo. Neste momento eu vos advirto: cuidado com o que está por trás de todas as vantagens deste mundo. Graças a Deus, os caldeus mudaram os nomes de Daniel e seus amigos, mas não conseguiram mudar o seu coração. Eles compreenderam que a babilonização era uma porta aberta para a apostasia. Eles compreenderam isso desde o primeiro momento. A guerra das ideias, a lavagem cerebral, a relativização da moral, a filosofia do não tem nada a ver, é procedente do maligno. Daniel, mesmo jovem, foi homem, não negociou os seus valores. Ele não se corrompeu, ele não se mundanizou. Ele teve coragem para ser diferente mesmo quando foi pressionado. Mesmo que a sua vida corresse risco, mesmo que fosse morto. Ele cria no Deus que dá vida e esperança além deste mundo. Este foi Daniel. Determine-se também a não se contaminar com esse mundo. Determine-se também a ser fiel a toda prova. É uma escolha. Cada um de nós temos que fazer essa escolha. Daniel estava no mundo, mas Daniel não era deste mundo. Ele não deixou de viver, ele não viveu isolado. Ele não atacou esse mundo. Mas ele percorreu os corredores das universidades e dos palácios com Jesus no coração. Com Deus em seu coração, dia após dia. Daniel foi corajoso em sua decisão. Ele poderia até mesmo perder a sua própria vida. Ele poderia perder o emprego, ele poderia ser morto. Ele poderia perder a todas as oportunidades que lhe foram dadas. Ele poderia pensar: eu vou fazer só essa concessão, como muitos fazem. Eu vou fazer só essa concessão. É só hoje, é só desta vez. Deus sabe que o meu coração é dele. Vou ceder só nesse ponto. Ele poderia pensar, mas não. Daniel não transigia com o pecado. Seu único projeto de vida foi honrar a Deus. Daniel foi coerente em todas as suas decisões. E porque ele disse não nas provas mais simples, ele também venceu as provas mais difíceis. Seus amigos depois enfrentaram a fornalha e Daniel a cova dos leões. Mas Deus de tudo isso os libertou. Você também não transija, não negocie os seus valores, não venda a sua consciência. Babilônia foi derrotada e passou. Hoje já nem existe mais. Hoje é algum lugar qualquer ali no Iraque. Daniel, por outro lado, foi maior do que Babilônia e continua até hoje. A sua memória, a sua história escrita está diante de nós. A sua vida entrou com destaque para a história e teve sua salvação eterna garantida por Deus. Não existe maior honra e maior que prazer que este. Deus falou para Daniel que ele seria salvo. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 12 e vamos verificar estes versos desta conversa. Verifiquemos o que Jesus falou para Daniel em sua última visão. Daniel 12, de 8 a 13. Vamos ler. A partir do 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor,
qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Que maravilhoso, que maravilhosa promessa. Deus deu a certeza de que ele seria salvo. Quanto a você, Daniel, descansa, e ao final dos dias você receberá a sua herança. Você fez a sua parte. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou em pé. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para outros impérios e para todos nós até hoje. Ele atravessou 70 anos em cativeiro, com uma vida limpa diante de Deus. Ele começou e terminou bem. Hoje muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados até a primeira prova, e depois negociam os seus valores, vendem as suas consciências e deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja e escolhem o mundo. Você é uma pessoa fiel a Deus, mesmo nos momentos de adversidade e de prosperidade? Você tem guardado-se incontaminado do mundo? Você é influenciador ou é influenciável? Você faz diferença no mundo em que vive? As pessoas são atraídas por ti, através de Deus, através de ti, através do seu testemunho? Há algo precioso e desafiador quanto ao caráter de Daniel. Ele amava a Deus profundamente e ele o obedecia incondicionalmente. Ellen White, Profetas e Reis, página 483. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso potentado da terra. A aprovação de Deus era para ele mais precioso do que qualquer aprovação de homens, mais cara mesmo do que a própria vida. Era isso que Daniel esperava, a aprovação de Deus. Aqui estava a sua riqueza. Nós conhecemos também a linda história de Moisés. Dele foi dito: em Israel, todavia, nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, com quem Deus falasse face a face. Também sabemos da linda importância e história de João Batista. Dele o próprio Jesus falou: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, ninguém há como João Batista. Lindas histórias. Mas com Daniel não foi diferente. Vejamos o que Jesus falou dele. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você se decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Amém? Que maravilha. Daniel 10, 11, 12. Ouse você também ser um Daniel. Nunca é tarde para nenhum de nós. Mas antes mesmo de Daniel, uma outra história foi similar em algumas características. Nós estamos estudando na escola sabatina sobre José. José foi provado e aprovado. Ele venceu as dificuldades e, como resultado, foi colocado como governador de todo o Egito. Foi um homem que desde a meninice andava com Deus, sofreu muitas coisas,
mas permaneceu fiel em todas as situações. Lembrem-se disto nesta noite. Os cristãos que fazem a diferença neste mundo são diferentes do mundo. Mas a resposta que muitas pessoas procuram é: se Deus é bom, por que este mundo é ruim? E muitas pessoas não conseguem compreender que nós vivemos num mundo de pecados, onde nós mesmos fazemos muitas vezes as nossas próprias desgraças. Os cristãos que são diferentes do mundo estão sempre dispostos a fazer escolhas e mesmo a sofrer ou mesmo morrer por suas crenças e por suas convicções. O cristão que é diferente do mundo tem princípios e tem valores inegociáveis. Vendido por R$390 pelos próprios irmãos. José. O coração de Jacó se dilacerou por décadas. Uma traição e uma mentira feita não por inimigos, mas pelos próprios familiares. Como foram capazes os irmãos de ver o pai definhar com tamanha tristeza e demorarem a se arrepender? Que tristeza! Isso não é diferente do que aconteceu com Jesus, conosco e com tantas pessoas. Uma vez mais, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Muitas vezes, Deus nos livra de muitas encrencas que nós nem imaginávamos que poderiam nos acontecer, talvez com coisas que nós acharíamos que fossem bênçãos. De outra feita, Deus as usa para nos tornar pessoas melhores. Os obstáculos e as dificuldades, para nos tornar pessoas melhores, pessoas que desejam o céu e não esta terra. Pessoas mais fortes, pessoas resilientes, que se preparam a adentrar nas portas das mansões celestiais. No Egito, José foi exposto a todo tipo de tentações. O culto aos deuses era cheio de requinte e riqueza, apoiado pela realeza e pela cultura da maior potência política e militar que o mundo já viu. O ruído, a sensualidade daquelas ruas e os vícios que reinavam naquela época estavam ao redor de José todos os dias. Longe dos seus pais, ainda muito jovem e indignado com toda a injustiça que sofreu, e ele sofreu muitas injustiças, José poderia facilmente ter se entregue a esse estilo de vida, uma vida livre, por estar revoltado com tudo que lhe aconteceu. Mas José vivenciou tudo isso com humildade. Ele foi firme em seus princípios, ele foi firme com Deus. Como no tempo de José, hoje Deus precisa de homens e mulheres que não se compram e não se vendam, que façam o que é certo simplesmente porque é certo, mesmo que isso resulte em situações desvantajosas para nós, mesmo que nós aparentemente percamos algo, mesmo que nós não atinjamos aquilo que o mundo está ganhando. Infelizmente, há muitos pretensos cristãos mal resolvidos neste nosso mundo. Eles professam crer em Deus, mas questionam os padrões da igreja e quebram os mandamentos do Senhor. Eles usam drogas lícitas, eles querem liberdade sexual e acreditam que nada disso vai destruir a sua mente, que nada disso vai destruir os seus relacionamentos e o seu futuro. Pior ainda, que nada disso vai interferir em sua salvação. As pessoas querem muito ouvir sobre o Deus amor, mas não estão preparadas para ouvir sobre o Deus juízo. Por não estarem dispostos a ser julgados, a balança poderá pesar contra eles naquele dia. Queridos irmãos, não justifiquemos os pecados na nossa própria personalidade. Não falemos mais que sou assim porque sou assim. Eu faço isso por causa disso. Não justifiquemos os pecados da nossa própria personalidade. Nem nos traumas que nós sofremos, nem nos sofrimentos da nossa infância, nem no modo como fomos criados, nem nas coisas que vimos, ouvimos ou fizeram contra nós. José passou por tudo isso e passou bem, passou com Deus, passou por tudo isso e venceu. O mundo precisa deste tipo de homem e
e desse tipo de mulher. José não questionou a Deus, mesmo passando por todas as dificuldades, a despeito de tudo que estava dando errado em sua vida. E quantas vezes nós questionamos a Deus por qualquer coisa? Ele confiou e permaneceu fiel e confiante em Deus, e Deus o fez prosperar em tudo o que tocou. Amém? Deus não se esqueceu de José. Ele estava com José dia e noite. Não nos esqueçamos e sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Romanos 8, 28. Assim, queridos irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nada é motivo para se desesperar. Ainda que hoje não demonstre o livramento que nós estamos buscando, ainda que hoje não demonstre a cura que nós estamos procurando, ainda que hoje não tenhamos a libertação, ainda que hoje não alcancemos a bênção, ainda que hoje não tenhamos a conquista que nós esperamos e buscamos, é preciso seguir com fé, mesmo nos momentos de adversidade. Por muitos anos, José lutou com a saudade e com diversas frustrações. Jacó, por outro lado, seu pai, amargava a morte do filho, e os irmãos começaram a ser açoitados em sua consciência pelo erro que eles fizeram. Mas enquanto isso, Deus agia para proteger nações inteiras através das atitudes de José. Em José, Deus realmente abençoou todas as famílias da terra, cumprindo a promessa que fez a Abraão. José alcançou paz de espírito. Sabia que Deus o havia guiado até lá para ser uma bênção. Seus irmãos depois o viram, mas não o reconheceram, o que lhe enfureceu e machucou seu coração, pois ele é um ser humano como nós. Aquele homem tinha todas as razões do mundo para fazer justiça. Agora ele era poderoso, governador, legislador, o segundo homem mais poderoso da terra. Mesmo assim, José a todos perdoou. Assim como ocorreu com José, nós nunca sabemos para onde esta vida vai nos levar. Quais são as lutas que teremos que enfrentar? Talvez possamos prosperar como José, mas talvez possamos também ser perseguidos, como os profetas, como os discípulos do Senhor. Podemos descansar em paz como Daniel, mas poderemos sofrer todas essas injustiças também. Uma coisa é certa, junto de Cristo encontraremos sempre paz, descanso, esperança e salvação. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seja fiel até mesmo diante da morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por isso, nunca desista. Você vai precisar lutar, muitas vezes até contra si mesmo. E essa é a nossa maior luta. Lutar contra nós mesmos. Você vai ter que lutar contra os valores distorcidos e contra os conceitos distorcidos da nossa sociedade. Você terá que lutar dia após dia contra todas as tentações de Satanás. Mas nunca lute sozinho. Lute sempre com Jesus. E você a tudo vencerá. Amém? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Seja fiel, seja um cristão bem resolvido, mesmo que esse mundo tente ridicularizar a sua fé. Vai chegar o dia em que Jesus, feliz pela sua fidelidade, vai lhe dizer: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para ti desde a fundação do mundo. Amém? Está chegando esse dia. Sigamos o exemplo de José. Mesmo se tornando governador, ele não teve orgulho. Foi fiel na prisão e foi fiel no palácio. José é um exemplo de fidelidade, exemplo de respeito aos pais, exemplo no trato com os amigos, homem fiel a Deus a toda prova. Por fim, lembremos-nos de Jó. Era e continua sendo, mesmo depois de tudo que sofreu,
um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A sua fé não era apenas uma imitação. A fé de Jó não era modinha. Ele não tinha quem imitar. Ele era fiel e pronto. Era uma realidade em seu coração. Ele não simulava nada. Ele não precisava prestar contas a ninguém. Ele amava porque amava. Ele era fiel em qualquer situação. Mas como o sofrimento, nós bem sabemos, tem o poder muitas vezes de tirar uma pessoa do sério e fazê-la pecar muitas vezes, o inimigo acreditou que afligindo Jó faria com que ele se decepcionasse com Deus e pecasse contra ele. Andar com Deus enquanto estamos ganhando é muito fácil, mas precisamos continuar com Deus mesmo perdendo, mesmo passando dificuldades, mesmo sofrendo seja o que for. Nas boas e nas más situações, continuemos a andar com o Senhor. Nunca se esqueça, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Nesse mundo, todo relacionamento, no entanto, é provado pelas tribulações, pelas dificuldades. Todos os relacionamentos, sem exceção, nesse mundo são provados pela tribulação. O casamento, as amizades, os empregos, os trabalhos, a falta do trabalho, os problemas familiares, as relações entre pais e filhos, até mesmo o trabalho dentro da igreja, o relacionamento entre os irmãos, entre vizinhos, tudo é provado pelas tribulações, nos momentos mais difíceis. Aí nós vemos como as coisas realmente são. Jó sofreu doenças e feridas, perseguições e injúrias, perdeu tudo e todos que amou, ficou sem paz e sem vida, quase prestes a literalmente morrer, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. Amém? Está escrito que apesar de tudo, Jó não pecou. Apesar de tudo que ele passou. Isto mostra o nível de resistência que ele alcançou diante de Deus. Mesmo perdendo tantas coisas, tantas pessoas, tudo que ele um dia deu valor, inclusive a própria saúde, e talvez se perdesse a própria vida, ele resistiu ao pecado. Ele perseverou até o fim e venceu. Estar doente, portanto, estar sozinho, no entanto, e talvez estar na pobreza, vivendo as dificuldades da vida, não significa derrota espiritual. A verdadeira derrota desta vida e deste mundo é perder a fé, é desistir de Deus, é abandonar a igreja, é abandonar a missão. Esta é a verdadeira derrota que nós podemos experimentar nesta vida. Não perca, portanto, jamais a sua fé. Continue e insista, não importa quais sejam as dificuldades pelas quais vocês passarem. Depois de perder praticamente tudo, Jó declarou: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Jó, assim como José e Daniel, foi um exemplo de fé e lealdade a Deus, que nas sendas desta vida, nos caminhos desta vida, por maior que seja a dor, por maior que seja a provação, por maior que seja a escuridão pelas quais tenhamos que passar, que possamos dizer como Jó: mas Ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó 23, de 10 a 12. Este é Jó. Assim devemos ser também. E que quando estivermos olhando só para os problemas e dificuldades da vida, que possamos enxergar também a dor dos outros e nos lembrarmos: mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este estava orando pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu de volta tudo o que perdeu em dobro. Amém? Esse é o nosso Deus. Não importa o que lhe aconteça, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que as bênçãos do Senhor possam ser presentes em suas vidas, hoje e para sempre. Fiquemos em pé
e cantemos juntos o hino 299. 299. Eis-nos prontos. Disse o mestre, a comigo padecer, e acordando responderam, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso mestre regressar, que-lhe-emos, eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor falou conosco nesta noite. Estamos agradecidos porque o Senhor é bom. Bendito seja o teu nome hoje e para sempre, independentemente do que acontecer conosco. Bendito e louvado seja o teu nome. Santo Deus, nós nos entregamos inteiramente a ti, para o Senhor usar-nos e fazer de nós o que tu quiseres. Nós estamos preparados nesta noite e daqui em diante para sermos soldados teus, para fazermos a tua vontade, para aceitar que o Senhor nos dirija, para que o Senhor faça de nós o querer e o efetuar. Derrama sobre nós e sobre a tua igreja o teu Santo Espírito, para que nós possamos compreendê-lo devidamente e aplicar devidamente tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e cumprir finalmente a missão que o Senhor nos dera. Santo Deus, está próximo o momento em que logo iremos revê-lo, em que logo nos encontraremos contigo nas nuvens do céu. Está próximo esse momento e o mundo anuncia. Logo o Senhor Jesus vem e que nós possamos estar prontos para recebê-lo.
todas as mudanças e as transformações que forem necessárias em nossa vida, hoje nós estamos te permitindo que o Senhor comece a realizar em nós. Toma conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, de tudo que temos e somos, para que o Senhor faça em nós o que tu quiseres. Te agradecemos e entregamos esta semana também inteiramente em tuas mãos. Pedimos uma bênção especial novamente sobre todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão inconsolados, todos aqueles que estão em luto, todos aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Que as tuas bênçãos, graça e paz se acheguem a cada um nesta noite. E que o Senhor possa a todos trazer cura, consolo, libertação e salvação. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça